vamos começar a nossa class number 10. Let's start our class. Vamos começar aí a nossa aula. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre family, família. Então, nós vamos aprender aí como que nós chamamos em inglês alguns membros da nossa família, né? Então, como que eu vou chamar aí minha mãe, meu pai, meu irmão em inglês, in English. Então, primeira coisa aí, family, família. Então, fiz uma representação aqui de duas pessoas, né? Então, nós temos aí uma menininha e um menininho, uma mulher e um homem. Eu estou colocando aqui de vermelho e de azul para ficar bem claro algumas palavras que a gente vai aprender aqui, porque tem algumas palavras que são unissex, mas a maioria das palavras dos family members, dos membros da família, nós temos uma palavrinha para homem e uma palavrinha para mulher. Então, para a gente identificar melhor aqui quem exatamente estamos falando sobre, certo? Então, nós temos aqui uma mulher e um homem que vão se tornar aí uma família. Então, eles vão ter o quê? Filhos, eles vão gerar filhos. Então, vamos supor aí que eles vão ter um casal de filhos. Então, começaram a se relacionar e vão ter um casal de filhos. Então, esses filhos, como que eu vou chamar? Já que é um casal, né? Então, nós vamos ter aí um filho que vai ser quem? Son. E a filha vai ser daughter. Deixa eu só colocar aqui, que aí é a junção aí deles direitinho. Então, temos aí son, filho, daughter, filha. Então, por isso, as cores aí, né? Então, se eu tiver um filho, vai ser my son, meu filho. Se eu tiver uma filha, vai ser my daughter, minha filha. Ah, Bruna, mas e se eu tiver, então, igual esse casal? Eu tenho um casal de filhos, eu tenho um menino e uma menina, ou eu tenho 3 meninas e um menino. Se eu quiser colocar eles no plural, eu posso? Com essas palavrinhas aqui, não. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos substituir por uma outra palavra para a gente colocar os filhos aí no plural. Se eu colocar daughter no plural, daughters, eu estou falando somente das filhas. Se eu colocar son no plural, sons, eu estou falando somente dos filhos, homens. Eu não estou juntando filho com filha. Então, no inglês, nós temos a opção de chamar os filhos de children. My children, que seria aí, children é a palavrinha que a gente usa para falar crianças, mas pais, né, pais e mães podem chamar os seus filhos de minhas crianças, seriam assim, né, então seriam my children. Então os dois juntos eu posso substituir pela essa palavrinha children, que não é realmente o significado de filho ou filha, mas é um substituto para filhos e filhas. Então, eu posso substituir. E aqui não tem problema, se é um menino e uma menina, 2 meninas, 2 meninos, aí é uma palavra unissex. Aí pode substituir todo mundo no plural. E aí, já que esse casal, eles tiveram daughter and son, o que esse casal é dos dois? Então, a mãe é mother. Mother dessas crianças. E pai é father. Pai das crianças, father. Então, mother, father. E, mais uma vez, eu posso juntar essas duas palavrinhas e colocar no plural?
Essas palavras não. Se eu falar mothers, eu estou levando para o plural somente mãe, então seria mães. Se eu colocar father no plural, fathers, eu estou levando pais para o plural, mas somente homens, pai mesmo. Quando a gente fala aqui no português pais, pode ser que sejam dois pais ou o pai e a mãe, né? No inglês não. Se eu falo fathers, é somente pais, figuras masculinas. Mas eu tenho uma palavrinha que eu posso substituir e colocar no plural. Então, essa palavrinha é parents. Parents. No caso aí, então, substitui mother and father, two fathers, two mothers. Então, parents é igual children, é uma palavra unissex. Então, não tem problema se o casal é uma mãe e um pai, são parents. Se o casal é dois pais, parents também. Se é um casal formado por duas mães, também vão ser parents. Então, substitui aí para qualquer junção de pais, não tem problema. Então, essa palavrinha aqui substitui. Se eu tirar o S aqui, né, ficar no singular, parent, eu estou substituindo ou mother ou father. É um dos dois, já que está no singular. Então, a relação de cá para cá, mother, father, parents. A relação de cá para cá, daughter, son or children, crianças ou filhos ou filhas. Já que esses dois filhos são do mesmos pais, eles são o quê? Irmãos, né? Então, nós temos aí, se eu quiser falar o que ela é dele, ela é irmã. Então, ela é a sister. Sister, irmã. Ele é o que então dessa sister? Ele é o irmão, brother. Então são palavras diferentes também, olha só. Não são palavras que têm a ver, né, que é parecido, igual pra gente aqui no português. Irmão, irmã, é bem semelhante. Agora, sister and brother não tem nada a ver, né? A escrita, a pronúncia da palavra é totalmente diferente. Mas significa a mesma coisa, diferente aí de gênero. Brother para homem, sister para mulher. E mais uma vez, posso levar para o plural, Bruna? Essas palavras não, mas temos um substituto, como as anteriores. Então, se eu quiser falar aí que eu tenho irmãos, mas dentro desses irmãos eu tenho uma sister e dois brothers. One sister, two brothers. Como que eu coloco todos aí na mesma palavra? Nós temos então a palavrinha siblings. Siblings, que aí no caso significa irmãos, como palavra unissex. Então não tem problema se são só sisters, só brothers or sisters and brothers. Não tem problema algum. Eu posso utilizar siblings, já que é uma palavra unissex. Então desse lado aqui temos palavrinhas relacionadas a mulheres, aqui relacionados a homens e aqui relacionados a homens e mulheres. São palavras unissex, que podemos, inclusive, então, levar para o plural. Mas eu posso substituir ou o nome para mulher ou para homem quando tiver no singular, sem problema algum. Já então que temos aqui mother, father e a geração posterior com daughter and son, qual que é a geração anterior aqui? Então, qual que é a relação desses filhos com os pais dos pais? Então, nós temos aí para avó, grandmother. Então, a geração aqui anterior, grandmother.
E, em relação a homem, grandfather. Então, esse grand aí na frente é que indica que é avô ou avó, porque o final é o mesmo, né? Então, grandfather tem relação com father. Então, é a geração acima relacionado para homem, avô. E grandmother tem relação com mother. Então, é avó. E se eu quiser substituir grandmother and grandfather em uma única palavra? Posso? Posso. Se para avó a gente acrescentou grand e mother, e para avô acrescentamos esse mesmo grand antes de father, nós vamos acrescentar esse grand antes de parents. Então seria aí vou colocar aqui embaixo, senão não vai caber, grandparents. Que aí são os avós. Então pode ser avô e avó, ou dois avós, duas avós, não tem problema. Posso substituir por grandparents, como fizemos aqui para parents. Então, esses aí são os nomes básicos dos membros de família, né? São aí os nomes básicos para nossa family. Uma observação aqui, que praticamente todo mundo, não vou falar todo mundo porque não é bom generalizar aí 100%, né? Mas todo mundo que eu conheço que começou ou já estudou inglês alguma vez na vida, confunde. Quando vê essa palavrinha parents, acham que é parentes. Então, acha que essa palavrinha significado dela é parentes. Então, essa palavra aqui, ela é um falso cognato. O que é falso cognato? É quando nós temos uma palavra em inglês e o som ou a escrita dela parece com uma palavra em português, mas o significado dela não é o significado dessa palavra que parece. Então, é só para nos enganar. Então, parents parece parentes, mas não significa parentes, significa pais. Então, é uma outra palavra, tem outro significado. Se eu quiser falar parentes, temos uma outra palavra, que aí no caso seria relatives. Relatives. Essa palavrinha é parentes. Ou eu posso chamar também de family, a minha família, sem problemas. Mas para denominar parentes é relatives. Parents, pais. Então tem essa confusão aí, muito é normal quando a gente começa a estudar isso. Vai passar um tempo a gente esquecendo, confundindo, mas é normal isso acontecer à medida que a gente for evoluindo, aí memoriza bem esse significado dessa palavra e a gente não esquece mais. Mas no início é muito comum a gente confundir mesmo. Então, essa é a família básica que temos, né? Mas temos alguns outros nomes para denominar algumas pessoas da nossa família. Antes de ir para alguns outros relatives, para alguns parentes, vou falar a relação entre esses dois aqui, né? Já que eu falei a relação entre a daughter e o son, eles são siblings, são irmãos, sister and brother. Qual que é a relação da mother com o father quando eles se casam? Então, o father, eu ensinei isso na aula de ontem, né? Que eu dei um exemplo e utilizei essa palavrinha. O father, ele é o husband. Husband dela. E ela é o quê? Wife. Wife dele. Então, essa é a relação entre eles. Para mother, ele é o husband. Pro father, ela é wife. Essa é a relação entre eles. Antes da gente passar para alguns outros
Membros da família, vamos retomar aqui a pronúncia, né, das palavras para vocês praticarem. Mas esses aqui, esses básicos aqui, vão estar mais tarde lá no canal no Telegram. Então, vocês vão ter um esboço, né, com as palavras para vocês verem e retomarem. Vão ter o áudio para vocês treinarem os nomes novamente, mas a gente já vai começar a praticar, a treinar o nosso ouvido aqui agora. Então, começando aí, family, relatives. Então, família e parentes. Family, relatives. Se você quer fazer as suas anotações, volta depois na aula para poder fazer. Não perca tempo agora não. A aula vai ficar gravada aqui no Instagram durante 24 horas e também ficará gravada lá no YouTube. Então você vai ter a oportunidade aí de anotar as traduções, fazer o seu esboço, fazer suas próprias anotações, não tem problema nenhum. Então a vantagem que a gente tem das aulas aqui online é de você ter a oportunidade de voltar à aula. Numa aula presencial nós não temos essa oportunidade de voltar na matéria, nem na sala de aula, nem em casa, né? Então tem como eu ter a mesma aula de novo, a não ser que eu pague mais por isso, né, para ter essa aula de novo. E também não consigo pausar o professor, né? Então se tiver algum momento aí, vocês estiverem estudando, nossa, preciso ir no banheiro, nossa, meu telefone tocou, tem uma urgência para resolver, vocês podem resolver o que for preciso e depois retomar as aulas de onde parou. Então aqui é possível vocês me pausarem. Aqui no Instagram exatamente não, né? Mas na gravação lá no YouTube. Então vocês vão ter esse material aqui de novo e podem ver a aula novamente também. Falando novamente um recadinho que eu dei ontem, algumas pessoas estão me pedindo alguns materiais a mais, estão perguntando se não tem exercícios para fazer em relação a essas aulas. Como nós estamos num ritmo completamente diferente de uma aula regular de inglês, que uma aula regular a gente costuma estudar aí 2, 3 horas na semana com o professor ou professora e temos as atividades para ir fazendo ao longo da semana até encontrar o professor ou professora na aula seguinte. Então a gente tem um espaço maior para estudar, para assimilar a matéria. Aqui no Experimente 21 nós temos aulas todos os dias. Então é difícil fazer muitas atividades nesse período, né? De um dia para o outro. Fica bem mais complicado. E pensando nessa questão dessa rotina corrida, na maioria de vocês, né, que ou trabalham fora, ou fazem uma faculdade, tem casa, filhos para cuidar, nós sabemos aí que a rotina não é tranquila, né? Não estamos aí à toa para poder colocar algo, um novo hábito que tome muito tempo do nosso dia. Então, por isso, as aulas são mais reduzidas e os materiais também, porque é para você ter a oportunidade de estudar um pouco todo dia. Assiste a aula aqui, que dura no máximo 1 hora, e depois os materiais vai ser algo para você praticar aí durante 15, 20, 25 minutos do seu dia, que não precisa ser em sequência, você pode picar. Ah, eu vou ouvir esse áudio aqui durante 5 minutos, depois à noite eu escuto mais 5 minutos. Então você consegue aí se organizar dentro da sua rotina, que é pesada, então não vamos tornar algo mais pesado ainda, né? Para o estudar inglês não ficar chato, não ficar tão sacrificante para a minha vida, né? Então, os materiais de estudo são mais reduzidos. Por enquanto, os exercícios são apenas exercícios de áudio e oral. Então, você vai treinar sua audição para aí treinar sua fala. Mas quem é meu aluno da comunidade de estudos de inglês, que é um grupo fechado de alunos, tem a oportunidade de fazer mais exercícios, ter mais materiais complementares, porque o ritmo de estudo é outro, não é exatamente aulas de 1 hora todos os dias. Então tem um espaçamento maior para conseguir fazer mais atividades, mais exercícios. Então aqui no Experimente 21 o objetivo é um, no meu curso de inglês o objetivo é outro, por isso os ritmos são diferentes também.
Então, aqui no Experimente 21, você vai sair do zero de inglês, vai aprender já, vai começar a aprender inglês e vai criar o hábito de estudar inglês todos os dias. Para depois, futuramente, você se tornar meu aluno na comunidade, aí sim, você já vai estar com o hábito instalado na sua vida e vai dar sequência nos seus estudos em um ritmo, em uma maneira um pouquinho diferente. Então, por isso aí que temos essa diferença de quantidade de materiais e de aulas. Então, dando continuidade aqui, family, relatives, grandmother, grandfather, grandparents, mother, father, parents, wife, husband, daughter, son, children, sister, brother, siblings. Então essa aí é a nossa família básica, os membros aí mais próximos e mais importantes da nossa família. Mas temos alguns outros membros, né? Um pouco mais distante, alguns agregados. Vamos aprender alguns deles também. Então nós vamos ver aí mais alguns membros da família. Family members. Já que eu dei exemplo aí de pai, mãe, irmãos, avós, esses são as pessoas da nossa família, de sangue, né? Então é os próximos, de sangue ou de criação, né? Isso aí não tem problema, mas são as pessoas aí que nos criaram, que conviveram aí com a gente desde o início. Mas aí quando a gente casa, o que acontece? Tem a família do nosso cônjuge também, né? Então, quando for a família do nosso cônjuge, temos no português sogra, sogro, cunhada, cunhado. E aí essas pessoas têm um nome um pouquinho diferente no inglês. Nós não temos as palavras sogra, cunhado, não temos essas palavras no inglês exatamente com uma tradução. O que a gente faz? Toda vez que eu quiser me relacionar à família do meu cônjuge, seja esposo ou esposa, não tem problema se eu estou falando da família da minha esposa ou do meu esposo. É a mesma situação. Então, a pessoa que eu casei, a família dela, dessa pessoa, vai ser o que minha? Nós vamos usar a palavrinha, as palavrinhas, na verdade, né? A expressão in-law. In-law. Law significa lei. Então, a família do meu cônjuge vai ser a minha família pela lei, porque foi determinado aí pela situação do casamento e aí se tornou uma parte da minha família também. Mas não é a minha família ou de sangue ou de criação, é a família do meu cônjuge. Então, por isso é a minha família pela lei. Então, por exemplo, o meu sogro é o meu father-in-law. Sogro, father-in-law. Nossa, Bruna, 3 palavras para uma só? Sim. Correspondência de um idioma para outro não vai ser igual em número de palavras, em tamanho das palavras, na maioria das vezes. Então, para citar sogro, father-in-law. Aproveitando esse exemplo, hoje é o aniversário do meu father-in-law. Então eu queria aproveitar aqui e desejar happy birthday. God bless you always, every day in your life. Então parabéns, feliz aniversário, que Deus te abençoe sempre em todos os dias da sua vida. Happy birthday, Vladimir, que é o meu father-in-law. E isso funciona para qualquer um. Então se eu quiser falar da minha sogra, mother-in-law. Também. Se eu quiser falar da minha cunhada, sister-in-law. Se eu quiser falar do cunhado, brother-in-law. Então basta eu pegar
o que representa, né? O que essa pessoa é do meu esposo ou da minha esposa. Ele vai ser o meu in-law. Então eu vou usar a mesma correspondência aí. Se é a mãe do meu marido, ela vai ser a minha mãe pela lei, minha mother-in-law. E aí eu posso usar isso também para grandmother, avó, grandfather, avô, também posso usar para essas pessoas. Agora, se eu casei com uma pessoa que já tinha um filho ou uma filha, aí o nome é um pouquinho diferente. Nós não vamos usar o in-law para enteado ou enteada. Então vai ficar um pouquinho diferente aí. Mas nós vamos usar aquele nome. Filha é daughter. Filho é son. Então, eu vou utilizar essa palavrinha. Mas como que vai ficar? Se for meu enteado, vai se chamar pra mim... Ó, aí eu cometendo erro aqui. Stepson. Então, temos aqui a relação de son, filho. Stepson, então é o filho do meu cônjuge, meu enteado. E se for enteada, que é a filha do meu cônjuge, vai ser stepdaughter. Stepdaughter, a filha do meu cônjuge, do meu esposo ou da minha esposa. Então, para filhos de cônjuge é um pouquinho diferente. Todos os outros parentes, membros da família do esposo ou da esposa, aí a gente usa aquele in-law. Só para filho e filha que muda um pouquinho. E se eu tiver os outros parentes, né, que eu falei que ia ensinar, então para quem aí tem tios e tias, então tio é a palavrinha uncle. Então a palavrinha uncle. Nós temos aqui tio. E para tia, nós temos essa denominação aqui, aunt ou aunt, dependendo da pronúncia aí da pessoa. Americanos costumam falar mais aunt e britânicos costumam falar mais aunt, mais fechadinho. Então, temos aí uncle, aunt. São aí tio e tia. E primos. Primo, sim, é uma palavra unissex. Então, para primo, não tem diferença entre primo e prima, que é essa palavrinha aqui, cousin. Cousin. E aí, essa sim, eu posso colocar no plural, se for primo e prima, porque não tem diferença, já que ela já é uma palavra que é uma palavra já unissex, né? Então, eu posso usar tanto para homem quanto para mulher, ou para os dois ao mesmo tempo, sem problema algum. Então, repetindo aí as pronúncias, né? Primeiro aquele in-law que aprendemos, né? Quando eu for falar da família do meu cônjuge, então basta eu colocar o que é para o meu esposo e para minha esposa e completar com in-law. In-law. Para enteado, stepson. Enteada, stepdaughter. Para tio, uncle. Para tia, aunt. E para primos ou primas, cousins. No singular, cousin. Então, esses aí são os membros da nossa família. Que aqueles básicos que nós vimos aí no início da aula vão estar no Telegram para vocês estudarem e praticarem após a aula. Então, se você não está no canal do Telegram, participe lá do grupo. Lá é onde eu disponibilizo todos os materiais complementares das aulas. Então, já temos aí os materiais complementares das 9 aulas anteriores e a de hoje vai estar hoje à tarde lá também para vocês acessarem e continuarem estudando. Lá na minha bio tem um link que você pode acessar. Clicando em Experimente 21, você vai ser direcionado para o meu site
e vai ter um cadastro, além das informações todas do projeto Experimente 21, por que surgiu, como é, os horários, os temas das aulas, tem tudo lá explicadinho. Tem uma área onde você faz um cadastro, cadastrando o seu e-mail, eu consigo te enviar o link do grupo no Telegram para você acessar as aulas. Não precisa ficar preocupado, se você entrar hoje, você vai ter os materiais das 9 aulas anteriores. E também por e-mail eu te envio o link das aulas anteriores para você estudar caso tenha perdido alguma ou queira rever alguma aula para estudar mais. E agora, como nós falamos muito hoje de pessoas, né? Então, aí os membros da nossa família são pessoas. Para complementar a aula de hoje, nós vamos ver mais uma WH question, mais uma palavrinha de pergunta. Então, qual vai ser essa palavrinha de pergunta aí, Bruna? Sim. O Dionísio perguntou, pai e mãe é iguais sogro e sogra? Isso. Então, pai e mãe nós falamos. No caso, é os dois juntos ou separados, né? Então, se eu quiser falar da minha mãe, mother. Se eu quiser falar da mãe do meu marido, mother-in-law. Para o pai, a mesma coisa. Se o pai é meu, é my father. Se o pai é do meu marido, my father-in-law, meu sogro. E se eu quiser chamar os dois juntos, eu posso usar aquela palavrinha parents. E aí eu usaria parents-in-law. Aí nisso eu tô falando do meu sogro e da minha sogra ao mesmo tempo. Então se eu quiser separar, falar só da sogra, mother-in-law. Somente do sogro, father-in-law. Os dois ao mesmo tempo, parents-in-law. Então meus sogros aí, juntando, tá certo? Se tiver mais alguma dúvida, perguntem aí pra gente sanar todas as dúvidas. Então, nós vamos ver uma WH question que se refere a pessoas. Então, vai ser uma palavrinha de pergunta referente a pessoas. Nós já vimos nas aulas anteriores algumas WH questions e eu expliquei o que é. Se você perdeu essas aulas, depois vai lá no canal do YouTube para você assistir, para dar sequência nesse aprendizado e você entender melhor o que a gente está conversando aqui hoje. Então, as WH questions são para information questions. Sorry. São para perguntas de informação. O que é isso, Bruna? É quando eu preciso de uma informação como resposta e não tem como a pessoa me responder só com sim ou não. Ela vai me dar essa informação que eu estou pedindo. Então, para esse tipo de pergunta, nós precisamos de palavrinhas de pergunta relacionadas a essa informação que eu quero. Então, nós já estudamos nas aulas anteriores o what, o where e where from. Nós vimos, então, essas 3 WH questions na sua utilização. Agora, nós vamos estudar a palavrinha who. Então, a nossa WH question de hoje é who, que significa quem. Então, já que é quem, eu estou me referindo a pessoas. E então, para que eu vou usar isso? Quando eu quiser saber quem é uma determinada pessoa. Então, vamos supor que estamos em uma festa. E aí chegou uma pessoa nova ali, numa festa de família, que eu não conheço. Aí eu posso perguntar para alguém ali da família. Who is she? Quem é ela? Who is she? Quem é ela? Quem é essa pessoa? No caso, she, nós sabemos que eu estou me referindo a mulher. Se eu quiser saber quem é ele, a gente trocaria esse she por he. Então, nós temos aí essa correspondência. Vamos supor que estamos numa conversa com alguém e esse alguém fala assim pra gente: ah, não, eu estava conversando com o Paul e a Andrea e eu não faço ideia quem são essas pessoas. Eu posso perguntar: quem são essas pessoas? Quem são essas duas
pessoas. Então, who are, já que é plural, who are Paul and Andrea? Question mark. Who are Paul and Andrea? Aí pode ser que essa pessoa vai me conte. Ah, Paul and Andrea are my cousins. Então, o Paul e a Andrea são meus primos. Ah, quando eu pergunto lá, who is she? Então, a pessoa pode falar assim, ah, não, é a esposa. Alguém ouve e fala assim, não, é a minha esposa. She is my wife. Então, vai contar aí quem é. Pode ser que a pessoa seja apenas um amigo ou amiga. Nós já vimos essa palavrinha, friend. Pode ser o chefe do trabalho, boss. Então, a gente vai direcionar a resposta de acordo com realmente quem é a pessoa que eu estou querendo saber. Então, se eu quero saber sobre uma pessoa apenas, who is? Se eu quero saber sobre duas ou mais pessoas na mesma pergunta, who are? E já que é pergunta, né, se a gente estiver escrevendo, não esquecer do question mark, ponto de interrogação. Então, para essas situações aí que nós vamos utilizar o who. E respondendo, né, se tiver relação com alguém, essa pessoa vai usar os possessivos, que nós já vimos também. Então, a pessoa respondendo aqui, Paul and Andrea are my cousins. Então, aí são meus primos. Agora, se ela é esposa do Paul, eu posso contar que she is his wife. É a esposa dele. Então, para responder se tiver alguma relação aí familiar, de amizade, de trabalho, nós vamos utilizar os possessivos para indicar quem são essas pessoas. Tem uma coisa que me perguntam quando a gente estuda aí os family members, que eu esqueci de falar, mas me perguntam muito. Não é considerado família ainda, mas é muito utilizado. Como que eu falo namorado ou namorada, né? Então, nós temos aí para namorada, boyfriend. E para namorada, girlfriend. Boyfriend, girlfriend. Que aí é namorado ou namorada. Então, tem os dois aí que pode se tornar alguém da família, né? Pode se tornar aí um husband ou uma wife para entrar na família aí. Então, esses são os exemplos de perguntas que utilizamos com o who. Lá no material no Telegram vai ter um diálogo para vocês treinarem, para vocês verem como que funciona realmente uma conversa, essa palavrinha, e os membros da família também estarão lá para vocês treinarem novamente pronúncia, escrita, relembrar e praticar para realmente aprender e memorizar. Mas lembrando que esse conteúdo, que esses materiais complementares, eles são reduzidos em relação ao que eu passo para os meus alunos, porque nós estamos num ritmo diferente. 21 dias estudando todos os dias é muito pesado. Então, se eu der mais materiais para vocês, provavelmente a maioria não vai conseguir estudar, porque eu preciso praticar hoje para amanhã já assistir a nova aula. Então, é um ritmo muito diferente para quem faz aula comigo no meu curso online. Por isso, os materiais estão aí reduzindo. Mas são os mesmos materiais, são as mesmas aulas que os meus alunos têm. Só que meus alunos vão ter mais exercícios, mais aulas, por serem um ritmo diferente, tá certo? O acompanhamento também, os meus alunos têm, né? Aqui vocês podem tirar dúvidas, fazer perguntas, mas os meus alunos do curso online, eles têm um acompanhamento mais próximo, né? Uma correção de exercícios, então é um pouco diferente, mas é o mesmo formato. Sou eu dando aula, com esse conteúdo e outros mais, à medida que vai evoluindo,
materiais complementares para baixar, para estudar e praticar depois, e exercícios. Então essa é a diferença aí entre o Experimente 21 e o meu curso online. Mas é o mesmo método, a mesma metodologia, jeito de dar aula, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, Class Number 10, sobre Family Members, e vimos também Who. Nas próximas aulas nós vamos ver mais WH questions, mais vocabulário, e como eu disse, a questão do comprometimento. Amanhã teremos aula normalmente às 10 horas da manhã, mesmo sendo domingo. Então eu espero você amanhã. Deixa aí de corpo mole, sem desculpa, hein? Amanhã tem aula. Mas antes de chegar amanhã, pratique a aula de hoje com o material que vai estar daqui a pouco lá no Telegram. E no final do dia, essa mesma aula gravada estará no YouTube também. See you tomorrow in the next class. Have a nice Saturday. Study and be happy. Tenham um ótimo sábado, estudem e sejam felizes. Bye bye, see you tomorrow.